Hi guys, how are you? Everybody's okay? Então a gente está aqui hoje para encerrar a nossa preparação para o PSS, que finalmente vocês vão fazer agora o PSS 1, ok? O que eu trouxe hoje é apenas um exemplo de um texto da UEPG. Não é um texto exatamente do PSS, foi um texto que caiu em um vestibular antigo, mas ele traz questões bastante relevantes para o conteúdo programático que vocês têm no PSS1. Então a gente vai ver coisa de futuro, vai ver coisa de passado e, lógico, interpretação de texto também. Eu vou passar rapidinho com vocês o texto e aí a gente já vai direto para as questões em si. O texto, na verdade, ele é sobre Alexander Fleming. É um texto bem legal que fala da relação entre Fleming e Churchill. Fleming, o criador da penicilina, e Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra. Então, houve uma relação entre eles. A gente poderia ler o texto todo, só que eu vou deixar para que vocês leiam esse texto com calma, em casa, pausando o vídeo, buscando algumas informações. Eu vou só falar para vocês algumas coisas em relação a esse vocabulário que está em destaque. Porque, como vocês lembram, o vestibular da UEPG, o PSS 1, 2, 3, eles sempre trazem algum glossário. E o glossário é muito importante para que vocês entendam o texto. Então, nós temos aqui algumas palavras que talvez estivessem no glossário lá na prova original. Eke out a living seria buscar a sua sobrevivência, buscar uma vivência. A nearby bog é um pântano mais próximo. Mired to his waist in black muck. Uau, que expressão é essa? É como se fosse atolado até a cintura. Então, essa é uma gíria, uma expressão que pode ser usada nesse contexto também. O que seria fancy carriage? É uma carruagem luxuosa. The Scottish farmer waving off the offer. Ele recusou a oferta. Wave off. Hovel aqui é simplesmente um casebre. E ele foi atacado, ele foi acometido por pneumonia. Então agora a gente vai ler as questões. A partir das questões já fica mais fácil vocês identificarem as respostas aqui. Então, sobre o texto, o que a gente pode assinalar? A família Fleming era de origem humilde. Eu vou direto com vocês buscar lá a informação no texto. Por que ela é verdadeira? Porque na primeira linha já tem ali: was a poor Scottish farmer. A família Churchill, por outro lado, pertencia à nobreza inglesa. Isso também é verdade. Olha lá no final do texto. O nome do nobre homem, Randolph Churchill. Fleming pôde estudar e formar-se graças a Lord Churchill. Neste parágrafo aqui, vocês vão buscar informação sobre a sua educação. E eu tenho aqui dizendo que, olha, deixe-me dar a ele boa educação. Então, ele só estudou graças ao Churchill. E uma descoberta do Fleming acabou por salvar a vida do Churchill. Que interessante isso, não é? O Fleming, que descobriu a penicilina, ele acabou salvando o filho do Churchill, que foi acometido de pneumonia. E a penicilina salvou ele. Então, essa seria a resposta 15, como a gente sempre tem nos PSS e nos vestibulares da UEPG, uma questão com resposta 15. Continuando. Com relação ao pai de Alexander. Ele era um escocês digno e honesto? Alexander Fleming. Nós temos aqui, olha a informação. Nobre, digno e honesto. Ele praticou um ato heróico. Que ato heróico foi esse? Olha aqui, Fleming salvou o menino do que poderia ter sido uma morte terrível e lenta. Ele melhorou seu padrão de vida com a ajuda de Churchill? Cuidem com essa informação. Não foi o padrão de vida dele que mudou com a ajuda de Churchill. Ele simplesmente ofereceu ajuda para que o filho pudesse estudar. E ele trabalhava em sua propriedade rural para garantir o sustento da família. Olha lá no começo.
trying to eke out a living for his family. Então, essa é verdadeira também. Para a questão número 3, agora a gente tem que prestar um pouco de atenção no Fleming e na relação dele com o Churchill. Ele apareceu à porta da sua casa enquanto seu pai e Churchill estavam conversando. Cadê o menino? The farmer's son. Então, o filho veio até a porta no casebre da família. Ele era bem jovem na ocasião. Young boy. Então, a gente pode dizer também. Ele pôde estudar em Londres graças ao Churchill. Olha aqui. Farmer Fleming's son graduated in St. Mary's Hospital Medical School in London. London, onde ele pôde estudar. E a descoberta da penicilina não lhe trouxe nenhum reconhecimento na época? Claro que não. Trouxe reconhecimento, porque olha aqui, ele foi conhecido como Sr. Alexander Fleming. Aí a gente tem duas questões de gramática. He will grow to a man. O que é correto? É um acontecimento futuro, conteúdo programático, pessoal. Futuro com will. Então, lógico que é verdadeira. E este fato se refere ao filho do fazendeiro ou ao próprio filho? Olha aqui. If the lad is anything like his father, he'll grow to a man. Ele se refere ao fato do filho do fazendeiro e não do nobre. Logo, se é a 02, não pode ser a 04. E a 08, refere-se ao futuro do fazendeiro Fleming? Não, porque ele fala só do futuro do filho do fazendeiro. Temos ainda agora uma questão sobre o ED, muito fácil também. Pulled, stepped and introduced. Estão acontecimentos passados, é o ED. ED, verbos regulares, vocês viram lá no nosso módulo 1, passado simples. Refere-se a fatos ainda não ocorridos? É claro que não, porque se eles estão no passado, eles já ocorreram. Os três verbos são regulares? Se terminam em ED, eles são sim verbos regulares. E os fatos ainda estão ocorrendo? Claro que não, porque senão seria present continuous. Não é esta a resposta. E para encerrar, algo que o EPG e PSS adoram trabalhar. Eu sempre bato nessa tecla, pessoal. O tal do apóstrofo S. Ambos os segmentos referem-se ao fazendeiro Fleming. São os surroundings do homem escocês e ao filho do nobre. Então, são duas pessoas distintas. No primeiro caso, o S é a forma contraída de is e no segundo é a forma contraída de has? Não, nada a ver. Nos dois casos, ele é caso genitivo possessivo. Em ambos os casos, o S indica posse, exatamente, porque eu estou me referindo ao que vem antes. E no primeiro caso, indica que o fazendeiro Fleming é o próprio proprietário das terras. Olha aqui, são os surroundings do homem escocês. E no segundo, é o filho do nobre. Logo, ela é verdadeira também. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Foi só uma revisão rapidinha. Não deixem de anotar todos esses pontos gramaticais e releiam lá módulo 1, módulo 2 e módulo 3, que são bem importantes. Boa prova para vocês. Um abraço. Até mais.